aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na Fraternidade do Grande Coração e nós iremos dar continuidade aos estudos referentes à consciência. Estamos tendo a oportunidade de fazer uma coisa que, a meu ver, é muito interessante para uma fraternidade espiritual. Geralmente, uma fraternidade espiritual acaba ficando muito encerrada em cima de determinadas obras dos seus respectivos líderes espirituais e acaba não acompanhando muito o que está acontecendo a nível de pesquisa científica, que dá para começar a fazer uma ligação com os conhecimentos espirituais que estamos estudando. Acho que nós estamos com dois projetos muito... Aliás, o dia de hoje, que na verdade não é nesse dia, a gente teve que adiantar aí as aulas, porque o Alan que preparou uma aula fantástica sobre autoconhecimento, mais o desencarne da avó dele, e ele tinha feito toda uma relação com o Bhagavad Gita, então, com as palestras do Gita, então vale muito a pena. Então a gente fez uma modificação, mas esse dia é um dia muito interessante porque é um dia que a gente vai garimpar o que a ciência e a filosofia têm trazido hoje de mais avançado dentro dos estudos, que permite que a gente comece a trazer informação fora da ambiência religiosa, espiritual, que veio do ambiente... O pessoal aqui está num movimento de tecnologia para gravar aqui, para sair para o pessoal do Skype, que desses ambientes nos permitam fazer encontrar informações que apoiem os estudos que estamos fazendo. Hoje, especificamente, uma área que eu venho estudando desde os meus 14 anos, naturalmente, tive interesse de me defrontar com a psicologia transpessoal, e a primeira autora que me chamou a atenção da psicologia transpessoal, porque eu comecei a ler ela aos 14 anos, foi Joana de Ângeles. E ela tem toda uma série que é chamada de série psicológica, que ela integra o conhecimento espiritual com as teorias da psicologia, e ela falando muito a respeito de psicologia transpessoal. Então eu fui tentar ver que raio de água era essa psicologia transpessoal. Então o que nós vamos fazer aqui é dar continuidade a esses teóricos. Nós estamos trazendo as percepções dos principais teóricos da psicologia transpessoal e a percepção que os mesmos possuem a respeito do que é a consciência e de como ela funciona. Estamos estudando então a estrutura holística da consciência, e eu gostaria muito de me ater a esse termo holístico, que é um termo que é muito comentado na sociedade, terapias holísticas, percepções holísticas, mas de onde vem a terminologia de holístico? Holístico vem de Holons, que é um teórico que eu não vou conseguir falar o nome dele, eu não sei se ele é alemão, em que ele estuda as totalidades. Holons significa totalidades. Então, para esse teórico, o universo é um conjunto de totalidades integradas. É uma totalidade menor que faz parte de uma totalidade maior. Podemos dar um exemplo que indivíduos, quando se juntam, indivíduos é uma totalidade em si, se junta, forma uma família, uma totalidade maior. Essas famílias formam totalidades maiores, uma comunidade. Essas comunidades formam totalidades maiores, que é um país. Também existe isso a nível de moléculas e células e órgãos e tecidos. Então esse teórico vai falar que o universo está interligado, porque tudo são ólons. Você tem ólons e você é ólon de algo maior. Então, por causa disso que é interligado. Muitas vezes a gente vai usando essa terminologia holística, mas de onde saiu essa terminologia holística? E por que isso pode ser considerado uma terapia holística? Toda terapia é holística quando olha para todas as totalidades que pertencem à vida. Então uma terapia que olha para o corpo, para a emoção, para as energias, para o espiritual, para o social, para o cultural, ela é holística. E existem terapias mais holísticas do que outras. E existem terapias muito reducionistas, que só olham para aquele ponto, só olha para o corpo, só cuida da emoção, só cuida da energia.
Então, às vezes, uma terapia que é considerada holística, mas que só cuida da energia, ou só tem a percepção da energia, às vezes é considerada holística, mas o que menos ela é dentro do significado da terminologia é holística. Porque uma perspectiva holística, por mais que de repente o forte da terapia seja o energismo, o trabalho com as energias dos corpos vibratórios e energéticos, ela vai olhar para a totalidade. Ela vai pelo menos abrir espaço para a emoção, para o corpo, para o social e para o cultural. Entendo que todo caminho que se coloca como universalista, naturalmente deve ter uma característica holística. Porque se o universalismo é essa condição de integração de saberes, e a gente não vai integrar os saberes por qualquer coisa, a gente quer integrar os saberes exatamente para ter uma percepção mais o quê? Totalitária, mais ampla. Entender de que maneira que o conhecimento da neurologia, somado com a psicologia, somado com as teorias sociais, somado com as teorias espirituais, permite que a gente possa ter uma compreensão mais profunda do que é a vida do ser humano, de como funciona, do que nos potencializa, tanto negativamente quanto positivamente. A gente tem um mapa mais completo. Então, por que a espiritualidade tem insistido muito no universalismo, mesmo dentro de determinadas denominações mais fechadas? Porque a espiritualidade entende que enquanto não existir essa percepção mais ampla, muita coisa vai fugir à nossa compreensão, e são coisas importantes para o nosso autocuidado e para o cuidado com o ser humano. Então, nós estamos numa parte do estudo da psicologia transpessoal em que a gente está estudando a estrutura holística da consciência. Ou seja, essa palavra holística da consciência já fala que a consciência não é um todo interligado, mas não é só uma parte. Tem partes menores que estão integradas em partes maiores. E o que esses teóricos buscaram fazer é fazer a cartografia, a descrição das partes menores, das partes maiores, ou seja, pelo menos talvez, se não encerrar o assunto, começar a trazer informação mais clara de como funciona a consciência e do que tem dentro dela. Mas para que eu quero conhecer a consciência? Ora, porque nós somos ela. E se eu quero ter qualidade em qualquer coisa na minha vida, esse conhecimento é poder a nível de, não poder que hoje está associado a essa balbúrdia que vem acontecendo, né, dos poderosos, mas o poder, a etimologia da palavra poder significa possibilidades. Evoluir é adquirir mais poder. Expandir as possibilidades da nossa consciência é ficarmos mais poderosos. O que Deus quer é que possamos ser seres mais poderosos. Porque seres mais poderosos, além de, por causa das múltiplas possibilidades, vai ter uma liberdade maior, vai poder usufruir melhor dessas possibilidades, também participa com mais riqueza e consciência do universo. Quanto menos poder um ser tem, mais dependente ele é. Quanto mais dependente, mais trabalho ele dá. A divindade investe recursos na nossa dependência, mas investe para que possamos somar à independência, para que possamos desenvolver poderes. Eu estou fazendo uma baita viagem, eu não estou seguindo nada, eu estou só por enquanto no título A Estrutura Holística da Consciência. Então eu falo isso porque deu um trabalho organizar, eles vêm aqui, começam a fazer assim, e assim, não, mas peraí, eu quero seguir a ordem que eu preparei bonitinho, né? Porque tem que ser um acordo, um ganha-ganha. Tá, vocês querem falar isso, mas eu quero falar isso. Então, já dei um espacinho para vocês. Então, agora eu vou voltar para a apresentação. Então, vamos lá. Estudar a estrutura holística da consciência é estudar os níveis de consciência. Então,
Nós estamos estudando o mapa da consciência, buscando compreender como ela funciona e, por causa disso, intervir nessa consciência. Quando esses teóricos eles estudam a consciência, eu estou relembrando aquilo que a gente já falou a nível de introdução, que é para ficar cada vez mais claro como funciona a pesquisa a nível da consciência. Eles partem para avaliar as outras partes da consciência, eles partem daquela consciência vulgar, daquele estado de consciência que a gente usa no dia a dia. E classificam os demais estados de acordo com esse estado. Esse estado acaba servindo como referência. Eles mostram uma apresentação de uma gradação de níveis de consciência. Mais uma vez, cada nível de consciência que eu estou, cada estado de consciência que eu entro, muda a minha percepção de mim mesmo e do mundo. Como a consciência é dinâmica, mesmo que vigore um certo nível em nós, ela é dinâmica, não é uma coisa estática. Ora, eu estou me achando bonito, ora, eu estou me achando horrível, ora, eu estou me sentindo forte, ora, eu estou me sentindo extremamente fraco. E acreditem, isso não tem nada a ver com fora. Tem a ver com o estado que nós estamos. Porque se tivesse a ver com fora, se fosse essa relação linear em como as coisas estão fora e eu estou assim, todas as pessoas que estão com esse ambiente em que eu estou triste, seriam tristes. E o que a gente mais vê é essa diversidade de como as pessoas ficam em ambientes iguais. A gente vê entre irmãos isso, não é mesmo? A gente vê uma situação que um irmão aceita e trabalha aquilo, e o outro se revolta, se rebela. Então, nós estamos falando de estado. A PNL tem uma frase muito interessante que eu acho que se encaixa com os estudos que nós fazemos aqui, que é: não existem pessoas sem recursos. E não existem pessoas que não podem construir recursos que não tenham. Existem estados internos que nós nos colocamos, em que a gente consegue olhar os nossos recursos ou confiar na possibilidade de construir novos recursos, ou estados internos que nós nos colocamos em que parece que a gente não tem nada. Então, na sexta-feira, eu estava assim de um jeito... Não, na sexta não, porque teve na varanda, isso me fez bem. Na quinta-feira, em algum dos dias da semana, eu estava de um jeito em casa que eu parecia, assim, uma segunda cruz para Eva Patrícia. Nada funciona, nada dá certo, eu não sou ninguém, eu não me amo. O Corinthians não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Ele tá líder, mas para mim, não vai ganhar. E no domingo eu estava radiante. Estados, são estados. Mas como que isso funciona? Como que existem essas mudanças? Vou dar um beijinho. Oi? Tô de sacanagem. Então, assim, ninguém ouviu isso, né? Não está gravado. Ainda bem que dá para fazer, né? Tem esses programas de edição, assim, né? Eu vou colocar você falando assim, igual você falou beijinho, Timão, vai ficar um ar, assim, mais reforçador, né? Então, eu acho que esses estudos são válidos minimamente para um conhecimento básico da nossa parte, visando desmistificar como essas coisas acontecem. Porque a gente fala que isso acontece, mas a gente não sabe como esses fenômenos acontecem dentro de nós. Então, cada estado que eu estou muda a percepção de como eu me sinto e como eu sinto o mundo. E todos esses teóricos perceberam que existem estados mais amplos, que a gente se sente com mais recursos, e estados mais reduzidos, que a gente se sente até com menos recursos do que o normal, do que é a nossa normalidade, né? O estado de confiança diminui bastante. Por isso eles falam que existem estados transpessoais e estado pré-pessoais. Apenas relembrando essa questão. Nós estamos falando de estados, e ora vocês perceberam que na palestra passada eu falei às vezes estágio, e às vezes estado, e às vezes estágio, e às vezes estado. Eu não percebi que, sem querer, eu acabei
sendo médium desses pesquisadores. Por quê? Porque não existe uma concordância entre eles o que é estado e estágios. Ou se existe, muitos deles não deixam claro isso. Deixam claro na explicação, mas não assim através de nomenclatura. Estado é isso, estágio é isso. O teórico dentro da transpessoal que deixa claro isso é o Ken Wilber. E ele diz assim, que estado é sempre algo transitório. Eu estou lá com a minha condição de desânimo durante a semana, nada vai dar certo, aí eu ouço uma música de um momento da minha vida em que eu senti um grande amor pela humanidade. Aí aquela música, que a música tem esse poder, né? São âncoras de emoções. Faz assim, dum! E de repente, já não existe mais aquele desânimo, eu sou só amor. Amor para todo mundo, né? Até pro Palmeiras eu sou amor, né? Puro amor. Porque o Palmeiras estava em segundo, né? Tá lá como sempre nos incomodando, né? A nossa trajetória. Aí, acabou a música, dá um tempozinho, às vezes uma meia horinha assim, volta. Eu vivi um estado transpessoal, mas é um estado ainda. Por isso que eu chamei, é transitório, ele vai e volta. Todo estado, ele é transitório. O que esses pesquisadores vão ver, mas nem sempre clarificam isso, é que tudo isso que a gente vai e volta pode se transformar numa estrutura padrão do nosso funcionamento. Nós podemos desenvolver isso. E isso se transformar numa particularidade do nosso comportamento mais constante. E ser mais constante não significa que não vai mudar de vez em quando. Ser constante significa que aquilo que na maioria do tempo é que está presente. Uma pessoa, quando ela está num estágio de consciência X da evolução, não significa que não existam momentos que não exista uma reduçãozinha, e nem momentos que exista uma expansãozinha, porque a consciência é uma coisa dinâmica. Mas significa que o padrão de funcionamento daquela consciência espiritual é naquele nível de maturidade. Quer ver um sistema de classificação de estágios de consciência? A escala espírita que Kardec construiu. Quando ele fala dos bons espíritos, que são espíritos que se voltam à benfeitoria, aliás, os espíritos benfeitores, né, ele dá uma classificação de bons espíritos e são vários. Tem os espíritos que estão mais ligados ao fazer o bem, outros à ciência, mas usam para o bem, outros são prudentes, outros são os espíritos superiores que acumulam bondade, ciência e prudência e sabedoria. Então, a gente está falando de uma escala, de estágio de consciência. Isso não significa que aquele que é benfeitor, que ele às vezes não tem um interesse, um impulso à ciência, alguma coisa assim, mas significa que ele é mais... O padrão de funcionamento dele, ele é mais afim aos atos da bondade do que a pesquisa científica. Então, assim, eu só estou dando exemplos dentro do conhecimento espiritista para a gente entender como é que funciona um estado. E já o estágio, ele é uma estrutura construída. E como os espíritos dizem, nós não perdemos estruturas construídas. Aquilo que a gente desenvolveu, a gente não perde. Isso não significa que não podem existir fenômenos psicológicos que a gente esqueça um pouco aquilo que a gente já desenvolveu, ou que, mais uma vez, o processo é dinâmico. Mas a gente não perde. Em algum momento a gente acessa aquele recurso novamente. É aquela velha frase, quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece, né? Pode precisar de se não estiver usando, aquele recurso de um tempo para voltar a se lembrar e trazer à tona para a consciência aquelas habilidades, mas não esquece. O que a gente aprende, a gente não esquece. Então, quando você atinge um estágio, você não regride, não a nível do funcionamento padrão, naquele que é o que mais vai estar atuante,
Pode ter regressões, vamos lembrar lá desse fluxo dinâmico da consciência. Mas essa regressão vai ser um estado, não vai ser um estágio. Então você atinge um patamar, você vai para outro, você vai para outro. Não é linear, porque eu já mostrei para vocês que o processo é dinâmico. Mas é um processo que é sequencial, sim, e a gente vai sempre atingindo estágios mais amadurecidos de consciência. A psicologia oriental se voltou a quê? A estudar o quê? A estudar mais esses estados e estágios transpessoais. Existem compêndios, por exemplo, os Yoga Sutras de Patanjali, que, na verdade, Patanjali foi como Kardec na Índia, que percorreu a Índia toda, estudando tudo que existia a respeito de meditação mental pura, e as estratégias e as técnicas. Ele foi conversando com esses grandes mestres, reunindo essa informação e escreveu os Yoga Sutras de Patanjali. É um compêndio. Do quê? Para que você transforme os estados transpessoais em estágios bem desenvolvidos, presentes no seu comportamento humano. Então, esses teóricos, apesar deles explicarem que existem estruturas que são constantes e estruturas que a gente pode vir a atingir, mas não fica porque são momentâneos. Então todos falam de estados e estágios, nem sempre eles classificam assim como o Wilber classifica com essa clareza. E uma coisa que ao estudar todos os teóricos da transpessoal, que eu me identifiquei com o Wilber, com quem o Wilber, é porque ele é muito claro, ele coloca os pingos nos is para mim que os outros teóricos não colocaram. Muito bem. Você quer falar alguma coisa, Eva Patrícia? Só se não for atrapalhar. Hã? Só se não for atrapalhar. Claro que não vai atrapalhar. É muito interessante isso que você falou, porque agora no final, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas assim: eu já não sou como eu era antes, eu já não tenho mais aquela bondade no coração, ou hoje eu me sinto uma pessoa pior. Sempre que eu escuto isso, eu sempre falo, né, para a pessoa que está me compartilhando essa percepção comigo, que o que existia não deixou de existir. Só só não está mais tão presente como estava naquele tempo. Mas aquilo está dentro de você. Então acho que é uma maneira diferente. É uma maneira diferente de falar o que ele falou. A gente não reduz de estágio de consciência. A gente muda de estados, porque existem fases na nossa vida em que determinados estados de mais plenitude, de mais conexão com o nosso eu superior estão presentes. Existem fases na nossa vida que podem virar posteriori, por determinadas situações da nossa vida que estão mais presentes estados de maturidade. E aí parece que a gente se tornou uma pessoa pior quando isso não é verdade. Até, por exemplo, eu me sinto numa fase que eu não estou muito ligada, assim, orar. Parece que alguma coisa fugiu. Não sei se alguma fase que eu estou passando, estou mais assim, no dia a dia. Mais prática. Mais prática. E aí eu sinto falta dessa ligação mais espiritual, mais profunda, mais bonita, como se eu estivesse perdendo. Eu até comentei com a Aníbal, parece que eu estou assim mais solta, e eu sinto falta dessa proximidade, de orar, não sei se falta o próprio trabalho espiritual que se desgarrou um pouco. Então, eu sinto falta disso. São estados, né? Não perdi, mas no momento está meio... Está adormecido. Talvez. E às vezes a gente tem que pensar também que a gente está aqui numa perspectiva evolutiva. Mesmo esses teóricos da transpessoal, eles têm uma perspectiva evolutiva da consciência. Eles não olharam para a consciência e falaram assim:
eu tenho uma perspectiva evolutiva da consciência e vou construir um sistema em que eu veja que exista um movimento natural da gente sair de um estágio de consciência mais menos amadurecido e ir para um estado... Não, eles perceberam isso na observação. É como Kardec, ele não deu o nome de espíritos ao fenômeno. Ele foi estudar. Foi o fenômeno que se apresentou e falou para ele, nós somos espíritos, somos os homens que já estiveram na matéria, estamos fora e somos nós que coordenamos esses fenômenos. Não foi com uma predisposição. Aliás, quem vai estudar a vida de Kardec vai ver que, na verdade, Kardec foi com muita dúvida e muita atitude, porque quando chegaram para ele e falaram assim, mas tem mesas que estão se levantando, e você faz pergunta e fala assim, bate uma vez, fala sim para uma pergunta, 2, se é não, né? Ele falou assim, quando uma mesa tiver sistema nervoso central, eu vou acreditar que ela pode ter uma atitude inteligente, né? E porque era um amigo muito querido, e porque era um amigo muito criterioso, que nunca acreditou em nada assim muito fantasioso, é que ele ficou instigado de... Mas Kardec tinha uma mente científica, né? E a mesma coisa esses teóricos, né? O Jung, por exemplo, quando ele fala do processo de individuação, que ele fala que o self, esse núcleo interno da nossa psique, mobiliza, e essa foi a maior treta entre Jung e Freud, né? Entre elas, né? Mobiliza para que a gente possa se desenvolver e se integrar cada vez mais, que essa é a essência mais profunda do ser. E que as doenças existem, segundo Jung, quando nós não estamos de acordo com esse fluxo interno. Esse fluxo interno nos abala por dentro para que a gente possa se desenvolver e adquirir, construir novos âmbitos internos de integração. Ele não partiu isso do nada, ele não veio com essa perspectiva. Ele foi o cara que mais estudou sonhos e ele percebeu nos sonhos um fluxo natural que promove a um processo de amadurecimento psíquico. Ele foi o cara que mais estudou fantasias, inclusive ele estudou mais esquizofrenia, os processos de esquizofrenia, do que o próprio Freud. Ele foi mais cientista que o Freud, porque o Freud tinha observação clínica dos seus pacientes particulares, e o Jung tinha um hospital inteiro de esquizofrênicos. Por isso que o Freud se interessou muito pelo Jung, porque era um excelente garoto para colocar a psicanálise dentro de ambientes respeitados, como, por exemplo, esse grande hospital de psiquiatria, que eu não vou saber falar o nome, porque é um nome, deve ser austríaco, nem sei o que eles falam na Áustria, é alemão? Mas os professores falaram o tempo todo esse nome na faculdade, eu não retive, mas eles partem dessa perspectiva evolutiva, né? Então, às vezes as crises, e aí entra nesse ponto, eu fiz uma puta viagem para chegar aí, né? Às vezes as crises, não é que a gente está perdendo, mas que nós estamos sendo convidados a desenvolver aquilo num outro nível de maturidade. Nosso sistema lá de dentro, aquilo que organiza lá de dentro, essa força que o Jung chamou de self, e que eles vão dar outros nomes aqui no estudo da consciência, mobiliza, falou, aquele ciclo já fechou. Agora, nós estamos te convidando a um processo de... Só que mudança de ciclo é sempre caótico. Porque uma coisa tem que morrer para outra renascer. E aí, quando essa outra renasce, ela absorve todas as habilidades do anterior e traz um novo, um criativo, um amadurecido. Então, às vezes o desinteresse, né? O Jung percebeu, às vezes o desinteresse, às vezes eu estou desmotivado, enjoado, é porque a nossa interioridade está falando, não, eu quero mais. Eu quero ir além. Porque é um movimento da vida. O universo todo está funcionando, mobilizado para isso. Ir além. Dentro de nós a mesma coisa.
Claro. Só vou pedir para você falar mais alto para o pessoal ouvir aqui também. Então, essa condição até que você está falando, eu acho que aqui dói também, né? Estamos todos condicionados assim, a ter alguma válvula de escape, a ter algum lugar que você possa orar. Você é aquela condição mesmo que não desenvolveu ainda e tem medo desse desenvolvimento. Então você quer manter algum elo da tua zona de conforto, justamente rezando, orando, né? E eu acho que está todo mundo se sentindo assim. A gente não está falando, a gente também está se sentindo nessa situação. Aí dá uma sensação de perdida, solta. Esse jogo. Agora, eu queria entender o seguinte, você falou de estágios e de... Estados. Estado, né? Então, por exemplo, a gente está aqui sempre estudando, apertura de consciência e tal. Aí chega na hora de um sonho, você de repente não é sonho, você está realmente projetado e está no astral. Então parece que você não tem consciência de nada, sabe? Parece que você acordou do nada onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Nem aquilo tudo que você tenta abrir, tenta ter o conhecimento de si mesmo e de tudo, chega na hora como se você perdesse essa consciência, como se não estivesse nesse estágio. É estranho isso, né? Isso acontece mesmo ou eu estou assim, viajando? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A gente aprende várias teorias, várias explicações sobre como as coisas funcionam dentro e fora de nós, e chega na experiência em si, Isso aí. parece que aquele conhecimento, Não existe. ele ainda não virou um comportamento, e aí eu sou guiado por um outro comportamento, não é isso? Completamente, assim, ignorância e escuridão. Que está fora do estágio que você imagina que esteja. Exatamente. Exatamente. Imagina. Você imagina que esteja em outro estágio. O entendimento, ele é um alimento para a razão. Ele nos dá uma, digamos, que a nossa biblioteca admite a existência de determinada coisa, entende o funcionamento de, e isso é um primeiro passo. Mas, se eu entendo teorias da psicologia, isso não vai fazer no momento que eu estiver com o paciente a desenvolver com facilidade o pensamento clínico. A teoria da psicologia, que eu aprendi na faculdade, vai me dar uma base para uma leitura do que está acontecendo. Mas ali na experiência em si, eu vou ser convidado a desenvolver outras habilidades que só podem ser desenvolvidas na experiência em si. Então, eu vou precisar de um tempo, né? Por isso que estudantes de psicologia, se vocês pararem para perceber, se algum dia vocês forem fazer atendimento em universidades, vocês vão ver que eles são muito quietinhos. Na maioria das vezes é porque não sabe o que vai fazer, entendeu? Então, é melhor ficar quieto só ouvindo do que falar e fazer alguma coisa inadequada, né? É claro que a escuta em si, a acolhedora, a compreensiva, ela já vai fazendo algumas coisas. E esses estudantes estão sendo supervisionados e em alguns momentos os professores falam assim, essa sessão você vai nesse momento fazer essa intervenção. Então aí a gente faz alguma coisa em algum momento da trajetória lá do atendimento. Mas você precisa de tempo. Eu estou há 10 anos clinicando e eu só sinto que hoje é que o pensamento clínico assim está funcionando já meio automatizado dentro da clínica. Precisa de tempo. Então, por exemplo, você tem uma informação sobre desdobramento astral, entende o que acontece, as técnicas para você sair do corpo, etc. Mas tá lá no desdobramento é outra coisa. E aí você vai aprender outras coisas. Isso é iniciação. As iniciações antigamente não era o treino que a gente faz um pouquinho aqui, o conhecimento que a gente faz um pouquinho aqui. Não. As iniciações é colocar o aprendiz em loco. E ele vai ficar em loco até ele desenvolver as habilidades. Quando é que ele é um iniciado? Quando ele prova em loco, pelo tempo, né, pela repetição, que ele apresentou aquelas qualidades, que ele desenvolveu na experiência. Aí ele recebe, agora você é um iniciado. Né? Hoje, iniciação
É qualquer coisa, menos isso. Né? Então, você estava falando da frustração de que se descobre no sonho que tudo aquele que imaginava estar já no outro patamar acaba tendo reações que, na verdade, demonstram um estado anterior. Não é que haja só uma modificação de estado, mas um estado... E aí isso mobilizou, não posso, não. E isso mobilizou esses teóricos, porque assim, sim, eu vi a Carla em determinado momento tendo uma experiência consciencial luminosa, madura, verdadeira. E vi a Carla em determinado momento tendo eu vou usar você como exemplo, desculpa. Vi a Carla tendo, em determinado momento, uma experiência vindo algum conteúdo mais imaturo, talvez medo ou coisas assim. Preciso estudar, porque eu estou vendo que a consciência não é um todo homogêneo. Tem uma parte da Carla que já está amadurecida e desenvolvida e liberta de condicionamento. E tem uma parte da Carla que ainda está, mas... E em determinados contextos, algumas partes vão vir com mais facilidade em outras e às vezes as duas ao mesmo tempo. Então eu preciso entender esse terreno da consciência para saber o que tem e saber como trabalhar. Beleza? Ok. Uma introdução enorme. Isso tudo foi só a introdução. Eu preciso falar de 2 teóricos que não vai dar tempo. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. A gente parar aqueles 10 minutinhos, 10 minutos antes, né, para um chá, um banheiro. E depois eu vou falar sobre o Robert o quê? Robert the Rope. E vou falar sobre Roberto Assagioli se der tempo. Se não, só sobre ele, ok? Então, um forte abraço até daqui 10 minutinhos.